nós refletirmos sobre essa questão. Eu vou falar de dois pais de família e as atitudes diferentes que eles tiveram, como a vida deles foi diferente. Por quê? Porque um cuidou do sagrado como deveria cuidar, e o outro tratou de qualquer jeito, não foi zeloso com aquilo que era sagrado. Então, eu quero abrir a palavra em dois textos. Primeiro está no primeiro livro de Samuel, só questão de didática, eu gosto sempre de falar. Todos os livros, tem mais de um no Antigo Testamento, a gente fala primeiro, segundo, porque é livro. No Novo Testamento, todos eles são cartas, então, primeira, segunda, terceira, só questão de didática. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versos 1, 2. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadad, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadad, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim. Tantos dias se passaram e chegaram a quantos anos? 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eu enfatizei aqui porque é necessário. O tempo em que a arca do Senhor, a arca da aliança, ficou na casa de Abinadad, 20 anos. Agora vamos ler o texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos 11 e 12. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante quanto tempo? Quanto? Foi mais ou menos do que outro? Bem menos, né? 20 anos para 3 meses. E o que que aconteceu? E o Senhor abençoou a toda a sua casa, ele a toda a sua casa. O 12 não precisa, eu coloquei por engano. Só esse 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Então, como eu citei antes, como você cuida das coisas sagradas vai mostrar toda a diferença da sua família. Como que a família sua se encontra hoje? Talvez seja reflexo, fruto de como você trata as coisas sagradas dentro de você e com a sua família. Como eu citei agora há pouco, na casa de Abinadad, a Arca da Aliança, ela permaneceu por 20 anos. É muito tempo. 20 anos. A arca, que representava a glória de Israel, a glória de Deus, é objeto sagrado, daqui a pouquinho vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ah, permaneceu 20 anos, mas você não vê diferença nenhuma na casa de Abinadad, nem da sua descendência. Agora, na casa de Obed-edom, a arca permaneceu apenas por 3 meses. O rei Davi ouviu que ele, sua casa, tudo que ele possuía, fora abençoado por causa da arca de Deus. Então, a diferença está aqui. O que houve de diferente no tratamento entre os dois, para que numa casa não houvesse nenhuma bênção citada? Não diz nem ali, ele e sua casa receberam muito bem a arca, foram abençoados. Não, simplesmente acaba o assunto, são poucos versículos. Obed-edom também poucos versículos, mas uma diferença gigantesca. Por quê?
porque o modo como eles trataram o que é o zelo, pelo que é sagrado, fez toda a diferença na vida dele. Veja só, a bênção de Deus, ela é estabelecida sobre quem zela por aquilo que é sagrado. Ali não fala que Abinadad zelou pela arca do Senhor. Acaba a história de Abinadad ali. Morreu, acabou. Fala de Eleazar, seu filho, que ficou consagrado para cuidar da arca, mas não teve nada de diferença na geração dele. Enquanto a Bíblia vai falar sobre a geração de Obed-edom, vai estar registrado que ele, sua descendência, foi muito honrada por Deus. Mais de 40 anos depois, 60 anos depois, quando o templo já estava construído, no reinado de Salomão, seus filhos serviam de porteiros na casa de Deus. Seus filhos eram músicos. Ele foi um músico que serviu no tabernáculo quando a arca voltou ao tabernáculo. Por quê? Porque ele foi tremendamente honrado por causa do zelo com as coisas do Senhor. Eu fico imaginando, e a maioria das pessoas que estudam a palavra tem o mesmo pensamento. Enquanto que a arca ficou esses 20 anos na casa de Abinadad, ela deve ter ficado em um cômodo qualquer, de vez em quando alguém tirava a poeira, de vez em quando alguém fazia alguma coisinha ali, ou então a maior parte do tempo ficava trancada naquele lugar. Ela foi menosprezada, ou seja, a presença de Deus foi menosprezada dentro da casa de Abinadad. Enquanto que, novamente eu cito, a maioria das pessoas que estudam a Bíblia acredita que esses 3 meses que ficou na casa de Obed-edom, ele se alegrou tanto, ele zelou tanto pela arca, a alegria dele de ter a presença de Deus dentro da casa dele, porque a arca representava a glória de Deus, e ele cuidava então com aquele zelo, e por isso ele e toda a sua descendência foram tremendamente abençoadas. Como eu citei, a Arca da Aliança, ela representava a glória de Deus. Era um objeto que era um símbolo da presença de Deus. Lá no, quando eles estavam ainda no deserto, Deus deu a ordem para Moisés: olha, você vai fazer a arca, que era uma caixa quase do tamanho dessa mesa, tinha medidas específicas, e dentro dessa arca era de madeira, toda revestida em ouro, e foi depositado uma porção do maná que eles comiam no deserto, um pote com esse maná, nunca estragou esse maná. Ali dentro também estava a vara de Arão que floresceu ah, no período, e estavam as tábuas da aliança. Se alguém tocasse de maneira indevida, a pessoa era fulminada, porque era a glória de Deus que se manifestava através deste objeto. Olha a importância, e todo israelita sabia o que representava a arca da aliança. Ela inspirava temor, respeito e reconhecimento da glória de Deus. Agora, essa arca, ela também apontava para o Novo Testamento, apontava para Cristo, porque em Hebreus capítulo 8 diz que todas as coisas da lei do Antigo Testamento eram como sombras. A imagem real é Jesus Cristo. Ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, como diz em João 1,14. Agora a arca manifestava a glória de Deus, como Cristo também se manifestou, trazendo esta glória para os nossos dias. A arca, ela representava a habitação, a presença de Deus com o seu povo. Mas a palavra do Senhor também diz que Cristo, ele habita no coração daquele que já se arrependeu dos seus pecados e o confessou como único e suficiente Senhor e Salvador.
Então coloque a mão dentro de você, assim no seu peito, melhor dizendo, não dentro, né, que não tem como engolir a mão aqui, né. Vamos corrigir aqui. Diga assim: "O meu corpo é sagrado, porque eu sou habitação de Deus, sou o templo do Espírito Santo, não pertenço a mim mesmo". Então, eu e você não pertencemos a nós mesmos. Veja o que diz a palavra em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Como você trata o templo do Espírito Santo? Como que você cuida do templo? Você tem se santificado? Santificado, a Bíblia fala sobre esse processo de santificação. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz: Não se, não se conforme com o padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação do seu modo de pensar, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O padrão para o cristão não é o padrão do mundo perdido sem Cristo. Não importa se está na moda, deixe estar na moda. O padrão nosso não é aquele. O nosso padrão está aqui, ó, palavra de Deus. Ela é nossa regra de fé e prática. Esse é o padrão que nós devemos seguir. Então, há um molde, porque o texto fala isso de se moldar. Então, o nosso molde não é o outro. Nosso molde é o exemplo de Cristo, porque Ele mesmo é a palavra de Deus. Você tem deixado de lado o pecado, as iniquidades, você tem cuidado do corpo do templo do Espírito, que é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. Como que nós vamos trazer tristeza ao Espírito Santo? Com o pecado. Quando nós pecamos, nós entristecemos ele. E a Bíblia diz ainda mais: não sejam, não tenham um coração duro, como foi Esaú. Esaú, ele tratou as coisas sagradas de qualquer forma. Amanhã de manhã você vai ouvir o devocional que eu falo sobre ele, porque ele não honrou o direito de primogenitura dele. E a Bíblia diz em Hebreus que quando ele buscou arrependimento, mesmo em lágrimas, ele não conseguiu mais, Deus não permitiu mais a volta para ele. Por quê? Porque ele tratou o sagrado de qualquer jeito. Abinadade tratou o sagrado de qualquer jeito. Como você trata do corpo, que é o templo do Espírito Santo. E aí a gente poderia entrar também sobre alimentação saudável e mais uma série de coisas, mas eu quero me ater sobre a questão da santidade. O texto ali ainda citando ele diz que nós devemos glorificar a Deus através do corpo. Como você zela, o próprio nome da arca diz, Arca da Aliança que Deus fez com os homens. Agora, como que você zela a aliança que você fez com Deus e ele firmou com você? Você lê a sua Bíblia diariamente ou ela simplesmente fica aberta no Salmo 91, pensando que aquilo vai proteger a sua casa? Essa palavra é para nós lermos ela. A aliança que nós temos com Deus, ela inclui na leitura. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento, porque pessoas têm preguiça. Hoje a maioria fica só ouvindo mensagens na internet. É errado, não, eu prego. Mas se você não tiver o seu a sós com Deus, você vai ouvir tantas vozes, está ouvindo tantas vozes, que você não tem uma direção específica para a sua vida. Ah, hoje foi tremendo ouvir fulano de tal, foi uma mensagem poderosa, eu vou fazer isso. Aí amanhã você ouviu uma mais poderosa ainda.
Ah, mas agora você esqueceu o que você tinha de ontem e esquece o que o seu pastor direciona para a sua vida. Como eu disse, não é errado você ouvir mensagens. E também o que é errado é você só ouvir cortes da palavra de Deus. Não, hoje não li, não ouvi a Bíblia em áudio, mas volta e meia ali na pregação tinha alguns recortes da palavra, umas promessas, isso, aquilo, e eu tomei posse. Queridos, conheça a palavra de Deus. Para a glória de Deus, eu estou prestes a terminar a 42ª leitura da Bíblia. Eu quero só falar isso para que você siga o exemplo. Leia a Bíblia pelo menos uma, duas, três vezes por ano, uma vez por ano, a Bíblia toda. Jesus, ele é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. Então, a Bíblia se fez gente. Jesus é a palavra. Quanto você ama Jesus? Se você ama muito e não lê a palavra dele, você está caindo no erro do mesmo povo de Israel. Deus disse: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honre ao Senhor. Como que você zela essa aliança? Então, como você conduz o sagrado? Como que você trata o sagrado na sua vida? E para dar um último lembrete, sabe o que é sagrado na sua vida? Tudo. Seu trabalho, seu corpo, seu relacionamento sexual, marido e mulher, tudo é sagrado. Como que você trata as coisas de Deus? Com zelo ou de qualquer jeito? A palavra do Senhor ainda vai nos dizer lá em Ezequiel: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você quer ser abençoado ou você quer ser amaldiçoado? O que você escolhe nessa noite? Quem quer ser amaldiçoado, seja o primeiro a levantar a mão. E quem quer ser abençoado? Como você cuida do sagrado, como você cuida da sua aliança com Deus, como você cuida do templo do Espírito Santo, como você zela pela sua vida espiritual. Muitos pais de família, eles não estão zelando, porque nós vemos dois pais de família ali. Abinadad, ainda que tenha consagrado o seu filho, primeira coisa que ele devia ter observado: meu filho, você não está zelando pela arca de Deus. Não é dessa forma. O segundo, totalmente diferente. Estabeleceu na casa, ele ensinou os princípios para os seus filhos, tanto que todos eles foram homens poderosos e serviram a Deus. Essa é a grande diferença. Eu e você, como homem, pai de família, sacerdote da casa, nós não devemos esperar a esposa tomar a atitude de orar um pelo outro, de orar pela família, de chamar para a igreja, de ler a palavra de Deus. Será que é a esposa que tem que fazer isso? A esposa tem o dever, porque o dever é de todos, mas dentro da casa é o homem, como sacerdote da casa, que tem o dever de ser líder espiritual na sua casa. Vamos refletir um pouco sobre essa palavra enquanto canta esse louvor.